E aí, como é que você está se sentindo hoje? Você já reparou que já entramos no mês de julho? Pois é, o inverno já chegou. Pelo menos ficar em casa nessa estação é um pouquinho mais fácil do que naquele calorzão, é ou não é? Mas o ano está passando muito rápido e lá se foi o primeiro semestre. Apesar de o ano estar voando, cada um de nós vai no seu ritmo, certo? Então vamos lá. Animado para mais uma aula? Eu sou o professor Xavier e na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante que você ama e que se tornou fundamental para nós na quarentena. Como eu, os pais e os avós de vocês estão sempre aprendendo algo que vocês adolescentes parecem já terem nascido sabendo. E aí, já adivinhou do que eu estou falando? É isso mesmo, da internet. Não qualquer tipo de uso da tecnologia, mas sim o uso intenso durante o distanciamento social. Se você acha que não tem nada a aprender sobre isso, você vai se surpreender com essa aula. Preparado? Então bora lá! Embora você já tenha nascido na era digital e provavelmente tenha tido contato com um celular, computador, tablet desde pequeno, o uso da tecnologia é algo novo para nós, seres humanos. Por esse motivo, podemos considerar que todos estamos aprendendo. Quem é adolescente, como você, nasceu quando já existiam os aplicativos, a conexão rápida de internet, computador e telefone celular. Mas saibam que faz mais ou menos só 20 anos que os computadores estão presentes em nosso cotidiano. E os celulares do jeito que vocês conhecem têm menos tempo ainda. O WhatsApp, por exemplo, surgiu em 2009, ou seja, tem quase a idade de vocês. A tecnologia se desenvolveu rapidamente no século XX, principalmente nas últimas décadas desse século e nas primeiras décadas do século atual. E nós estamos usufruindo de seus benefícios. Na aula de hoje, nós vamos nos concentrar em falar principalmente da tecnologia relacionada a nossos celulares, computadores, notebooks e televisão, as chamadas telas, ok? Com essa nova situação mundial em que as pessoas passam maior parte do tempo, quando não o tempo todo, dentro de casa, a tecnologia não virou apenas uma aliada, mas se tornou quase que fundamental para a nossa sobrevivência. Você já parou para pensar que hoje nós não conseguimos ficar um dia sequer sem utilizar algum tipo de tela? Tela de televisão, tela de celular, tela de computador, etc. Isso não é necessariamente ruim, pelo contrário. É importante que tenhamos desenvolvido uma tecnologia que nos ajude a saber o que está acontecendo em outros lugares, a falar com pessoas que estão distantes, entre outras milhares de utilidades. Mas precisamos estar cientes e tomar cuidado com o uso que fazemos dessa ferramenta. Vamos tentar enumerar algumas coisas que fazemos utilizando telas. Assistir às videoaulas pelo computador. Conversar pelo WhatsApp com os familiares, com os amigos, com os crushes que estão em suas casas. Assistir televisão, ler notícias na internet, jogar jogos no celular, fazer vídeos no TikTok, acompanhar Instagram, Facebook, Twitter, etc. Fazer exercícios físicos no YouTube, pedir comida pelos aplicativos, ver filmes pelas plataformas ou na televisão, comprar coisas, pagar contas pelo celular, chamar um carro particular pelo aplicativo para ir ao mercado, por exemplo. Nossa, é muita coisa. Você também ficou chocado? Eu fiquei. Você já tinha pensado nisso? Você pensou em algum que eu não falei? Mas que tem? Que a gente faz tudo por lá. E prático, não tem problema algum. Será?
Será que utilizar essas telas cansa? Será que o nosso cérebro precisa de mais energia para lidar com esses estímulos virtuais? Talvez muitos estejam pensando, e por acaso eu tenho alguma outra opção que não seja essa de ficar o tempo todo nas telas, ainda mais na quarentena? O que você acha? Será que não temos mesmo opção? Como você usa a tecnologia? O tempo todo, sempre que tem vontade, ou coloca algum limite? Acorda de manhã e já olha o celular? Quando você está utilizando o celular, você costuma fazer alguma outra coisa ao mesmo tempo? Agora há pouco eu perguntei para você a relação do nosso cérebro e dos estímulos virtuais. Você já se sentiu mais cansado após um dia inteiro de videoaulas, séries e estudos, tudo na frente do computador, sem falar no tempo nas redes sociais? Sabia que o nosso cérebro precisa de mais energia para conseguir decodificar, ou seja, compreender as mensagens que chegam até nós pelas telas? Sim, como a linguagem envolve aspectos não verbais, gesto, postura, tom de voz, entonação, que muitas vezes não temos virtualmente, precisamos investir mais energia para entender. E nem sempre isso acontece, não é mesmo? Quantas vezes já fomos mal interpretados ou interpretados de forma errada por mensagens escritas, por exemplo? Por isso é tão importante checar com o interlocutor, que é quem emite a mensagem, se compreendemos o real significado. Usar a tecnologia com tamanha intensidade é algo novo e justamente por isso precisamos utilizá-la de modo inteligente e consciente, ou seja, sem que sejamos prejudicados pelo uso intensivo dela. Afinal, somos nós que controlamos a tecnologia e não o contrário. A verdade é que até pouco tempo atrás a história da humanidade foi fora das telas. Mesmo se pensarmos em nossas vidas, nós aprendemos a andar, falar, cantar, dançar, interagir e a conviver. A convivência é algo que nos amadurece e nos torna mais inteligentes e criativos. Por isso, cultivar amizades e laços é tão importante. A interação e a convivência fortalecem nosso potencial como seres humanos, assim como o diálogo e uma cultura de paz. A tecnologia pode e deve ser nossa aliada, ou seja, tudo depende da forma como a utilizamos. Agora, eu gostaria que você pegasse um lápis e um papel para refletirmos sobre alguns pontos. Então vamos lá. Primeiro, escreve aí uma coisa legal que você fez durante a quarentena utilizando as ferramentas digitais. Depois escreve algo legal que você fez fora do mundo virtual, ou seja, sem utilizá-las. Segundo, escreva algo que você ouviu de uma pessoa especial pelo WhatsApp que te marcou muito. Depois, escreva algo que você ouviu pessoalmente que te marcou. Terceiro e por fim, escreva uma atitude sua, uma postagem, um vídeo publicado, uma foto compartilhada, uma mensagem ou uma conversa na internet e que você teve e sentiu orgulho de si mesmo. Depois, escreva uma atitude, um comportamento, um gesto ou uma conversa da qual você sentiu orgulho de si, mas que foi presencial. Você consegue ver essas diferenças? A virtualidade é mais ou menos intensa do que as experiências não virtuais? É mais fácil ou mais difícil lembrar do que se passa no mundo virtual? E falar é mais fácil ou mais difícil? Quais outras coisas você tem percebido sobre você mesmo depois de usar intensamente a tecnologia? Os sentimentos, as emoções agradáveis ou desagradáveis podem ser potencializados pelas ferramentas digitais. Se não formos
cautelosos, podemos adotar um comportamento impulsivo ou reativo, seja nos ambientes virtuais ou fora deles. E quais outras aprendizagens sobre o uso da tecnologia na quarentena você teve? Agora, vamos pensar no que pode acontecer quando a gente usa muito a tecnologia. Se estamos passando a maior parte do nosso dia na frente de alguma tela, talvez estejamos viciados nisso e nem tenhamos percebido. Para quem estuda e trabalha, é muito comum isso acontecer, mas será que não precisamos rever a quantidade de horas que utilizamos a tecnologia? Nos dias em que a gente está estudando no computador e por isso passando muitas horas sentado diante de uma tela, será que a gente não pode descansar e se divertir sem utilizar essa tecnologia ou uma tela? Pensa sobre isso. O que será que a forma e a quantidade do uso da tela pode estar gerando em você, tanto em sua saúde física, psicológica, mas também nos seus relacionamentos? Falando na saúde física, quando ficamos muitas horas na mesma posição, acabamos sentindo dores no corpo, seja no pescoço, na coluna, nos olhos. Talvez você não perceba isso a curto prazo, pois você ainda é jovem, mas a longo tempo, dependendo da quantidade de horas que você passa com a cabeça inclinada para ver o seu celular, o seu corpo pode vir a sofrer. Dá uma olhada nesse vídeo sobre a saúde de quem fica muito tempo olhando no celular. Gastamos muitas horas dos nossos dias utilizando aparelhos celulares. A maior parte do tempo olhando para baixo. São cerca de 20 horas por semana, podendo chegar a 700 a 1.400 horas por ano. E essa posição fixa pode levar a grande estresse às estruturas que compõem a coluna cervical e o pescoço. O resultado disso é dor no pescoço, que pode ter origem em músculos e ligamentos. Contraturas, contrações musculares e lesões musculares podem vir dessas posturas fixas e repetidas durante muito tempo. Crianças e adolescentes com suas colunas ainda em desenvolvimento, onde cartilagens ocupam o lugar dos ossos, são especialmente suscetíveis a essas posturas fixas e repetidas. E como prevenir? Aí vão algumas dicas. Utilize menos seu telefone celular. Faça paradas frequentes. Utilize o telefone celular com a tela o mais próximo dos olhos possível. Leve os seus olhos à tela e não o pescoço à tela. Procure manter a postura enquanto utiliza esses equipamentos. Mantenha minimamente contraído o seu abdômen, mantenha os ombros um pouco mais abertos e o pescoço um pouco melhor posicionado sobre os ombros, olhando de frente e no perfil. Produza alongamentos da musculatura cervical aos intervalos da sua parada. Pequenas massagens em pontos gatilho podem produzir um relaxamento adequado da musculatura. Utilize mais as mensagens de voz. Converse mais, tecle menos. Dores persistentes ou irradiadas podem requerer a avaliação de um médico. Profissionais da Sociedade Brasileira de Coluna estão prontos para tirar sua dúvida e conduzir tratamentos eficazes. Sob o ponto de vista das relações interpessoais, ou seja, com os outros, o que ocorre é que quando estamos viciados ou passamos tempo demasiado em tecnologias, convivemos menos com quem está conosco e perdemos, sem perceber, coisas legais e importantes. Pode até acontecer de você ignorar outras pessoas porque estava distraído, não perceber como um amigo estava precisando do seu apoio naquela hora. Conviver menos pode nos levar ao isolamento e é preciso cuidado. Como falamos anteriormente, não é a tecnologia que deve nos controlar, mas o contrário. Será que pode ter algo muito ruim no uso intenso da tecnologia? Lembra da aula anterior sobre relações interpessoais? Pois bem, nós podemos pensar nas relações como se elas fossem um tecido que estamos costurando. Como a tecnologia impacta a sua relação interpessoal? O que você acha de buscarmos uma forma de equilibrar o online e o offline durante os nossos dias?
Uma dica para todos é utilizar o sair ou desconectar. No caso do WhatsApp, de aplicativos que não desligam, você pode desligar as notificações ou mesmo desabilitar o Wi-Fi ou 4G do celular. Você já tentou fazer isso? As minhas notificações do WhatsApp já estão desligadas. Depois eu quero saber como é que foi essa sua experiência. Talvez esse tipo de atitude gere curiosidade nas pessoas, já que estamos acostumados a ver gente online com frequência. Assim, você terá uma história para contar para os seus amigos. Para finalizarmos nossa aula de hoje, quero dizer que é legal ter uma agenda e anotar a hora daquela live do cantor que gostamos. Pode ser a agenda do Google, que avisa os compromissos. Dessa forma, não precisamos ficar com o computador ligado o tempo todo. Gostou da dica? Lembre-se, usar menos a tecnologia pode significar utilizá-la de uma forma melhor. Na aula de hoje, conversamos sobre o uso intenso da tecnologia durante o distanciamento social. Pensamos sobre as aprendizagens que tivemos e falamos das consequências negativas do uso excessivo de tecnologia. Então o convite de hoje é, depois de ligar as telas, que tal desligá-las também? Espero que você tenha gostado. Até mais, um beijo na testa e a gente se vê.